Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso básico de C Sharp. Aqui é o Rafael como sempre e hoje é uma aula muito importante. Nas últimas aulas a gente vem aprendendo, a parte orientada a objetos C Sharp, como criar classes, interfaces e integrar coisas nela, tipo enums, listas e como modelar coisas, coisas do mundo real no programa, que é basicamente a maior utilidade de linguagens orientadas a objetos. Mas a gente não viu muito como fazer com que o usuário, interaja com isso, É sempre a gente faz tudo aqui no programa, nas linhas de código, roda e só imprime, vê o resultado ali. Então, hoje a gente vai aprender uma das melhores maneiras de fazer uma interação interessante com o usuário, que é através de arquivos de texto. Então, vamos lá, ensinando a ler e escrever em arquivo de texto. Bom, inicialmente aqui eu criei já um arquivo de texto aqui, na nossa desktop. E vamos escrever alguma coisa aqui, No caso, eu vou registrar algumas pessoas, que é um tema recorrente, Mas vamos escrever aqui Rafael, por exemplo, o FG, que é a universidade onde eu estudo, e um CPF aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo. E vamos registrar uma outra pessoa, sei lá, Maria, USP, por exemplo, Aí o mesmo CPF, só que vamos colocar um 2. Um João. Espera que eu tenho que mudar o teclado para português. Estou com o notebook novo, tem que ficar fazendo essa malabarismo aqui, João, UFT, por exemplo, E aqui o final 3. Certo, então criamos 3 pessoas aqui, a gente dá um Ctrl S para salvar. E como que a gente faz para, por exemplo, ler esse arquivo aqui dentro do nosso programa? Bom, para isso, primeiro a gente vai precisar do caminho até ele, Se a gente vem em propriedades, a gente tem o local, vamos copiar isso aqui, colocar dentro de uma string aqui, que eu vou chamar de path. Path é tipo caminho em inglês, E vamos colar ela aqui. Como você pode ver, nós temos alguns erros por causa dessa barrinha aqui, Que como eu disse, ela é um escape sequence, Um caractere de escape. Se você deixar só ela, vai dar erro. Você tem duas maneiras de corrigir isso, Você pode colocar mais uma e vai sumir o erro, Ou então, para ficar mais limpo, mais organizado, você pode simplesmente colocar um arroba aqui no começo da string. O que isso significa é que essa string vai ser literal, não tem nenhum caractere de escape, é simplesmente isso. Então, ok. Agora vamos ler as linhas desse arquivo, Ler o conteúdo desse arquivo. Para isso eu tive que importar esse namespace aqui, system.io. E a gente vai usar uma classe chamada file. Vamos dar a função read all lines, que como vocês podem já deduzir, lê todas as linhas. E aqui a gente passa o caminho, para o nosso arquivo, então path. Essa função ela retorna um array, um vetor de strings, sendo que cada posição é a string correspondente a uma linha. Então a primeira linha vai ficar na posição 0, a segunda na posição 1 e assim por diante. Só que como a gente aprendeu na última aula, listas são uma maneira mais fácil de a gente trabalhar com coleções desse tipo do que arrays, Que é muito mais fácil você adicionar alguma coisa nova, procurar, já tem uma função para isso, remover, muito mais fácil de trabalhar. Então a gente vai colocar isso aqui dentro de uma lista, no caso, Então list de strings, vamos chamar, pessoas, porque estamos registrando pessoas, no caso. Só que isso aqui vai dar um erro, porque isso retorna um array de strings, e isso aqui é uma lista de strings. Para converter, a gente usa uma função chamada toList. Certo. Essa função aqui, para você usar, você tem que importar esse namespace aqui, que eu já importei antes. Mas tudo bem, muito simples. Tá, agora todas as linhas estão aqui nessa lista de pessoas. Vamos imprimi-las? Vamos usar aquele loopzinho for each, que eu mostrei algumas aulas atrás, não lembro como. Então for each string, vamos chamar de pessoa, pessoas. Então a cada linhazinha, que é uma pessoa em pessoas,
ele vai simplesmente vir aqui e console.writeLine essa pessoa, né? Opa, e vamos ver no que isso aqui resulta. Ups, e deu erro de acesso aqui. Só um momento. Ah, eu esqueci. Você não pode simplesmente dar o caminho, né, para o desktop. Você tem que dar o caminho para o próprio arquivo, né? Então a gente tem que especificar, né, que o arquivo é texto.txt, né, que é o nome aqui. Ops, borradinhas. Mas ok, vamos lá. Certo. Então agora nós temos aqui Rafael, Maria, João. Como você pode ver, o tio não funcionou muito bem, né, nessas conversões aqui. O C Sharp, ele tem, quando você está mexendo só no console, ele nativamente funciona muito bem com o tio e essas outras coisas. Mas aqui ele está dando problema. Eu vou deixar isso aqui para vocês darem uma pesquisada e resolver. Também, né, não quero dar tudo na mão e também para simplificar um pouco essa aula. Então, para também ficar um pouco mais claro e menos confuso, né, vamos simplesmente escrever João normal aqui, né, sem tio. Então, se a gente mudar e rodar de novo o programa, salvar, como você pode ver agora, mudou aqui no programinha também. Certo. E agora, Rafael, e se eu quiser escrever uma linha nova aqui direto do programa? Bom, isso é fácil. Tem um detalhe, você não pode escrever uma linha só, você tem que meio que reescrever o arquivo inteiro. Então, o que a gente vai fazer é adicionar uma nova linha na nossa lista de pessoas, né? Adicionar uma nova pessoa, né? Então, pessoas.add, maiúsculo, né? Add. E aqui a gente coloca a string, né, que vai ser a linha. Então, no caso, vamos colocar, não sei, tipo, Roberto, UFMG, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acho que é 4, né? Certo. Então, agora ele adicionou na lista, mas ainda não escreveu no arquivo, né? Isso aqui só está adicionando na lista. Então, agora a gente vem aqui no file, né? .write all lines. Write all lines. A gente passa o path, né? Que é o caminho lá. E a gente passa o que vai ser escrito, né? Então, pessoas, que é a nossa lista de strings. Então, vamos ver o que acontece. Aqui está o nosso arquivo antes da gente rodar. Aí a gente roda de novo. Aqui ele só vai mostrar as 3, né? Porque ele leu antes da gente adicionar. Porém, se a gente vir aqui e fechar e abrir de novo, podemos ver que ele escreveu no nosso arquivo de texto. Então, olha só, já estamos registrando e lendo coisas. Aí, ok, útil, mas e como que a gente integra isso com classes e as outras coisas que a gente aprendeu? Bom, eu já criei aqui uma classe pessoa, só que por enquanto está vazia. Vamos criar as propriedades aqui, né? Como a gente pode ver, a gente está querendo registrar nome, universidade e CPF. Então vamos criar um public string nome com get e um set. Vamos deixar tudo público aqui, né? Só para simplificar, né? Então public string universidade get set e por último, mas não mais importante, um public long CPF com um get e com um set. Certo. Vamos criar aqui, né, um construtorzinho, ou então a gente pode simplesmente deixar o construtor vazio, né? Vamos fazer com o construtor mesmo, acho que fica um pouco mais fácil, né? Então vamos dar public pessoa. Então a gente passa aqui string nome. Certo, o construtor eu vou fazer fora porque a gente já fez isso várias vezes. Certo, então construtor feito. Vamos fazer o nosso método toString aqui, né, como a gente já fez. Só que com uma diferençazinha. Ao invés de ser simplesmente um toString,
como quando você vai escrever em arquivos, não adianta fazer /n, se você fizer um /n não vai pular a linha, você tem que passar com uma outra string para ele ser uma outra linha, a gente vai fazer um método toString que vai devolver um array de strings, né? No caso. Então, string, dessa vez eu vou chamar toString array, né? Porque vai devolver um array de strings. E o que isso aqui vai fazer é, vamos criar uma string, né, que vai ser uma array de string, que vai ser basicamente o nosso nome, né, inicialmente, nome, opa, tem que colocar as chaves, certo, então, primeira string, nome, 2 pontos, entre chavinhas aqui, nome. Para funcionar a gente vem e coloca o símbolo de dólar. Nossa segunda string aqui, né, vai ser a universidade, 2 pontos, universidade. E a nossa terceira string aqui, né, vai ser CPF, 2 pontos, CPF. Certo. E aí a gente retorna. Ah, tem que dar um nome para a string, né? Propriedades. Return propriedades. Certo. Então agora quando a gente rodar isso aqui, a gente vai receber um array de strings com 3 strings, o nome, a universidade e o CPF. Que é o que a gente está esperando aqui, né? Então, certo. Então, agora vamos mudar algumas coisas. Primeiro, vamos tirar essa parte aqui, né, de escrever uma nova pessoa, né? Vou só deixar comentado. Agora vamos fazer o seguinte aqui. Em vez dele simplesmente escrever as pessoas, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, né? Pegar essa string que é pessoa. Isso é uma string. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer separar ela em 3 strings diferentes, né? Uma para o nome, uma para a universidade e uma para o CPF. Então, o que a gente tem que fazer? A gente cria uma nova string aqui, né? Que vai ser string, vamos colocar entradas, né? Porque vai ser as entradas que a gente vai dar no nosso objeto de pessoa. E tem que ser um array de string. Então, isso aqui vai ser pessoa.split. Essa funçãozinha aqui. O que essa função aqui faz? Ela vai dividir a string em... Ela vai separar a string toda vez que ocorrer um caractere. Para isso eu vou ter que mudar, vou ter que fazer aqui para inglês rapidinho. Então, no caso aqui, né, é vírgula. A gente separou aqui por vírgula. Então, toda vez que tiver uma vírgula, ele vai separar e pegar uma nova string. E vai colocar cada uma numa posição desse array. Então, agora a gente vem aqui e cria uma pessoa, né? Então, pessoa, nova pessoa equals new pessoa. E a gente passa como argumento aqui, né? A gente passa primeiro o entradas na posição 0, vírgula, entradas na posição 1 e entradas na posição 2. Só que a gente já vai ter um erro aqui, né? Porque isso aqui é uma string e o que no CPF a gente declarou como long. Mas é muito simples, né? É só a gente usar nosso convert to... Opa, deixa eu dar um espacinho aqui, né? Pra ele já sugerir. Convert.toLong. Opa. Nossa, eu esqueci qual que é o toLong aqui. Convert to float point. Esqueci. Galera, então vamos fazer uma modificaçãozinha aqui. Vamos simplesmente colocar double. Também, se você quiser saber como que é para long, é só pesquisar também. É bem parecido. Então, vamos mudar aqui na convert to double da entrada nessa posição.
Então agora vai ser tudo certo. Ele criou uma nova pessoa, mas agora o que a gente vai fazer com essa pessoa? Vamos adicionar ela numa lista de pessoas. Então aqui vamos criar uma lista de pessoas, né? Então list pessoa. Só que como essa lista aqui já chama pessoas, então vamos chamar essa aqui pessoas registradas, né? Porque está sendo registrada. Igual a new list pessoa. E depois que a gente criou essa pessoa aqui, a gente vem aqui, né? Pessoas registradas.add nova pessoa. Então agora a gente vai lendo o arquivo, criando pessoas baseado no que está sendo entrado, adicionando numa lista, e agora vamos, por exemplo, imprimir essa lista, né? Para a gente ver se está funcionando. Então for each pessoa em pessoas registradas dessa vez, que agora a gente está lendo a lista de pessoas registradas. Console writeline pessoa ponto to string array. Eu acho que isso aqui vai dar erro, então espera, deixa eu pensar nisso aqui. Ele tem que ser 2 for each, aliás, né? Pra isso que dá certo. Então pra cada pessoa ele vai dar um for each aqui, né? For each string propriedade em pessoa ponto to string array. Então ele vai pegar cada stringzinha nesse array de string e vai imprimir numa nova linha. Propriedade. Certo. Então agora deve dar certo. E depois que ele termina de escrever as propriedades de uma pessoa, por que não tem um outro negocinho aqui? Ficou faltando uma chave. Certo, e depois que ele escrever de uma pessoa, a gente vai dar um espaço aqui nessa para organizar. Certo, vamos ver se ele vai imprimir as 4 pessoas registradas no formato que a gente espera. E olha só que bonitinho, ele criou as pessoas. Então Rafael, UFG, CPF, Maria, USP, igual está aqui, né, no bloco de texto. Aliás, igual não, né, porque a gente lança informações, colocou no objeto, deu uma manipulada com o nosso string array e imprimiu cada uma dessas propriedades aqui, né, dada por esse array. E ficou bem organizadinho aqui, né, por exemplo. E agora o que a gente poderia fazer? Ao invés de escrever isso aqui no console, né, a gente pode escrever isso num arquivo de texto, muito simples. Então, e como você pode ver, deu um espaço aqui, né, porque a gente deu espaço depois da vírgula. Mas não é problema, a gente pode mudar isso aqui agora, né, simplesmente fazendo o nosso famoso trim. Onde que a gente faz isso? Entradas, acho que a gente pode colocar um ponto trim aqui. Não. Em algum lugar a gente pode dar um trim, tipo, a gente pode passar um trim em todas essas aqui. A gente pode passar aqui, né, ponto trim, né, nessas duas, só para não ter perigo de espaço. Mas ok, então e se a gente quisesse escrever isso aqui num novo arquivo, né? Então vamos criar um novo arquivo, que no caso aqui vamos primeiro mudar o nome desse texto, né? Porque desse arquivo, porque esse aqui não explica muita coisa, né? Texto, vamos colocar esse aqui, registrar pessoas, e criar um novo arquivo de texto chamado pessoas registradas. Certo, então agora que a gente mudou o nome, a gente tem que mudar aqui, né, também, obviamente. Então, registrar pessoas que eu coloquei, né, registrar pessoas e pessoas registradas. Certo, então a gente copia isso aqui. O PF2,
vai ser simplesmente o outro, né, do registro. Certo. Aliás, a pessoas registradas, ops. E como a gente fez a chamada por esse path aqui, né? Se a gente rodar de novo, ele vai funcionar, porque não precisa sair mudando o nome em tudo, né? Que, como a gente usa essa variável. Aí o que a gente vai fazer? A gente tem que criar uma lista para ir colocando os conteúdos que a gente vai escrevendo aqui, para depois escrever tudo no arquivo, porque como eu disse, não tem como você escrever linha por linha. Você escreve tudo de uma vez, então você tem que adicionar na lista e depois escrever tudo de uma vez. Então, vamos lá. Vamos criar uma nova lista aqui, né? Uma lista de tipo string. Vamos chamar registro, né? Uma nova lista de string. Simplesmente. E aqui, ao invés de dar console.writeLine propriedade, a gente dá registro.add propriedade. Então a gente está adicionando na nossa lista. E aqui, registro.add, a gente vai colocar uma linha vazia, né, no caso. Então, vazio. E agora que a gente registrou tudo isso, a gente escreve no arquivo, que a gente já colocou tudo numa lista, né? Então, file.writeAllLines, writeAllLines, a gente dá o path2, né? Que é o outro, e propriedades. Aliás, não, como que é? Qual é o nome que eu dei? Registro. Certo. Agora, como vocês podem ver aqui, pessoas registradas está vazio, mas quando a gente vir aqui e rodar o nosso programinha, que não vai ter saída nenhuma no console porque a gente tirou, né? Mas agora quando a gente for abrir pessoas registradas, olha só que legal, o nosso programinha gerou um arquivo de texto com as pessoas registradas. Então, como você pode ver, agora a gente está tendo entrada do usuário. E se a gente quisesse, por exemplo, assim, tá, o programa rodou. No caso aqui, a gente até quer que ele feche sem a gente dar um nada. Então, olha só, primeira vez que a gente tira o console read key. E se a gente, então, no caso, né, como usar esse programa? A gente vem aqui, registra outra pessoa, sei lá, tipo, Joana, vírgula UFG também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salva o arquivo. Roda o nosso programinha. Deixa eu fechar nesses textos aqui, né? Então, como você pode ver, a Joana não está aqui. Aí a gente vem, roda o nosso programinha, né? Para registrar. Rodou. E agora a Joana está aqui, sem a gente ter precisado feito nada manualmente, né? Então, como vocês podem ver, isso é muito útil. Nesse caso, basicamente está dando uma copiada e colada com mais estilo, mas vocês têm que pensar mais longe. Aqui dentro tem muito espaço para fazer muita coisa, especialmente verificação. Como a nossa classe pessoa aqui, né? O objeto precisa de 3 coisas. Por exemplo, ele pode verificar se realmente são 3 coisas. Ele verifica se esse vetor tem 3 entradas. Se não, tem alguma coisa errada, dá um erro. Ele pode verificar, por exemplo, o tamanho do CPF, ver se é um CPF válido, se não, dar um erro. Poderia ter uma lista de universidades, se não estiver nenhuma dessas universidades registradas, dá um erro, e assim por diante. Verificar se tem uma pessoa com o mesmo nome ou o mesmo CPF registrado. Se sim, falar que essa pessoa já está repetida, já está registrada. São muitas e muitas coisas que se eu fosse fazer aqui ia gastar muito tempo. A ideia aqui é eu mostrar para vocês como fazer o básico e vocês, quando forem precisar usar ou quiserem usar, possam usar, usando também as outras ferramentas ao longo do curso. E é basicamente esse o desafio que eu deixo. Pegue esse programinha aqui, né, e faça várias verificações.
não deixa o usuário entrar com bagunça. Tem que ser três coisas. Tem que criar uma lista de universidades, verifica o CPF e, e tudo mais. Isso aqui seria muito útil também se você tivesse uma interfacezinha, um interface gráfica para o usuário, mas isso provavelmente eu vou ter que dar em outro curso porque é uma coisinha um pouco também mais complexa e mais específica do Visual Studio em si, não do C Sharp. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu planejo ter só mais uma aula nesse curso, que vai ser aula de genéricos, e depois vou dar uma revisadona de conceitos de linguagem orientada a objeto, né? Que eu acho que na primeira aula não expliquei muito bem, aprendi muita coisa ao longo desse curso, então eu quero dar uma revisadinha nisso. Mas é isso aí, galera. Foi um prazer dar essa aula pra vocês. Muito obrigado. Até semana que vem. Se inscrevam na Craft, deixe seu like aí. Até mais e